o seguinte. Bom, quem tem vindo, né, nesse ciclo de estudos sabe que o objetivo desse ciclo é falar sobre o Apocalipse, né? Então, a gente já teve outras palestras falando desse tema e hoje eu vou estar enfocando especialmente a importância das orações. Muito obrigada. A importância das orações, né? Lógico, a importância das orações sempre, mas em especial neste momento cíclico evolutivo que nós estamos passando. Nosso planeta, nós, humanidade, tá? Então, a gente vai começando, né? Primeiro, até para que a gente possa seguir uma linha de raciocínio, seguir um foco de caminho, o que são orações, né? Então, parece óbvio isso, mas o que são orações? Então, a oração é um modo da gente se ligar a Deus e à providência divina e às legiões de trabalhadores. Então, é uma forma, é um instrumento que nos possibilita esta ligação, tá? É um jeito de fazer essa ligação. Então, a gente tem uma série de frases, uma série de orientações no Evangelho Eterno que falam especificamente disso, né? Então, são instrumentos mentais e emocionais com propósitos como pedir, louvar, agradecer. É um modo de penetrar com a mente nos planos superiores da vida para acolher e depois distribuir, mesmo depois de extrair dela grandes proveitos. Então, é uma forma de você se ligar a Deus, colher recursos, receber benefícios e assistências e depois passar para frente. Por isso que tem uma frase, eu nem sei, acho que eu coloquei aí também, né? Que fala, produzir maravilhas, né? Uma outra coisa interessante, né? Aquele que ora e o faz profundamente transforma-se num filtro de Deus. Então, é uma forma da gente fazer essa ligação e se transformar num veículo, né? Num filtro de Deus, das informações e de tudo mais. Então, a oração simples é aquela que liga a mente do filho com a mente do pai. Então, a gente vai entender isso um pouquinho mais à frente. É uma questão de sintonia vibracional, tá? Então, ele está falando de vibração. Tudo isso está no Evangelho Eterno, né? E para que servem, então, as orações? A gente já falou um pouquinho, né? Para colher divinos recursos, para prodigalizar o bem aos semelhantes, para irradiar força mental, eletromagnetismo, ectoplasma, curar, estimular, pacientar, elevar o ânimo. Isso é uma frase maravilhosa que está no Evangelho Eterno, né? Orar é sintonizar com o princípio sagrado, para colher divinos recursos, sintonizar com a mensageria divina. E aí ele vai falando para prodigalizar o bem, para realizar curas, para apacentar, para... Ou seja, só isso aqui já seria maravilhoso, já a nossa palestra já podia acabar aqui, né? Para que servem as orações? Veja, para elevar o ânimo, para curar, para doar eletromagnetismo. Então, olha a amplitude das possibilidades que a oração nos favorece. Então, quando a gente faz oração, o que acontece? O nosso poder de radiação, a nossa capacidade mental, ela se amplia, né? Então, tem uma fotinho aí. E como é que funciona isso? Como é que as orações funcionam? Então, o seu Oswaldo escreve, tem muitos textos que ele fala isso. A gente tem aí nos domínios maravilhosos da psicometria, ele fala assim, ó, tá na página 7. O homem, desde que nasce, encontra-se imerso num oceano de vibrações. Tanto emite influências como recebe influências. Então, a gente aqui, parece que a gente está no vazio. Mas não, nós estamos nessa sala repleto de vibrações. Vibrações, comprimento de onda luminosa, de calor, de pensamento, né? Neste infinito campo vibratório, né, cada fonte oscila. Então, tanto nós como a mesa, a gente vai ver isso já já, né? Tudo emite uma vibração de acordo com o estado evolutivo. Então, lógico, alguém que está numa condição evolutiva maior, mais evoluído, ele emite ondas, vibrações mais sublimadas. E o inverso também, né? O fato de sermos fonte emissora, receptora destas ondulações vibráteis, né, cria, na nossa categoria de homens já mais evoluídos, a obrigação de estudar essas interferências, essas ressonâncias, para a gente poder usar melhor. Isso está nos domínios maravilhosos da psicometria. Então, é uma orientação do seu Oswaldo que a gente estude isso, que a gente compreenda isso. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente
de maneira muito superficial, sobre ondas e campos magnéticos. Então, toda vibração se propaga em forma de ondas, tá? Então, o que eu falei, as sonoras, as luminosas. E é interessante a gente pensar que quando a gente olha lá no Código Imortal, no Evangelho Eterno, uma das leis divinas, que tem lá reencarnação, evolução, sagrada finalidade, é o movimento. O movimento é uma lei divina e ele favorece, ele facilita a evolução. Porque o perispírito vai se formando durante uma fase da evolução do espírito, depois ele vai se transformando, ele vai se sublimando, você vai formando as coroas energéticas. Então, o movimento, a própria encarnação, desencarnação, reencarna, desencarna, desencarna, reencarna, é um movimento que a centelha espiritual faz no sentido da evolução. Então, a gente vai vendo que o movimento é uma lei divina, ele induz, ele nos empurra à evolução. E hoje a gente vai estar falando principalmente de movimento quando a gente falar de ondas e campos magnéticos. Então, uma definição, né? Isso está no livro que chama Mecanismos das Mediunidades. Então ele falou oscilando de maneira integral, sacudido na sua órbita ou no seu núcleo, a gente tem o quê? Os elétrons se movimentando. Então, mesmo a matéria que a gente tem a impressão que é sólida, esta parede, esta cadeira, na verdade, se a gente for olhar a intimidade da matéria, lá, né, no centro, ao redor do núcleo, né, tem o átomo, ao redor do núcleo a gente tem o quê? Movimento, né? Nada no universo é estático, nada. Então, a gente vai ver que dentro do átomo, né, ao redor do núcleo, a gente tem os elétrons se movimentando num ritmo frenético, num ritmo intenso, tá? E tudo isso, então, faz com que haja esta formação de ondas, sejam elas eletromagnéticas, sejam elas em forma de calor, de luz, de som, mas são ondas. Tudo no universo está vibrando e nós estamos mergulhados nesse campo de vibrações e de frequências. O que é frequência? Isso é só para a gente captar a ideia, tá? Então, a gente tem as ondas, né, que se propagam no vazio, sejam elas de calor, de luz, de som, e a gente tem, então, as ondas longas, as médias e as curtas. Vocês vão falar onde essa mulher está querendo chegar, né? Vocês vão entender. Então, a gente tem lá, vocês estão vendo aonde está a setinha ali, ó? Comprimento de onda. De uma crista até na outra, é o comprimento. Então, o comprimento de onda, a gente mede a frequência, a gente mede quantas vezes ela faz assim em 1 segundo. Então, se ela é larga, aqui ó, se ela é larga, a gente tem 2 em 1 segundo. Se ela é mais curta, a gente tem 4 em 1 segundo, 6 em 1 segundo, 8 em 1 segundo, 10 em 1 segundo. Então, quanto mais curta ela é, o espacinho entre uma e outra, maior a frequência. Mais ondinha, mais vai e vem vai fazer naquele pedacinho. Quanto maior a frequência, maior a intensidade, maior o poder de penetração, a quantidade de energia. Então, a onda aqui, ó, bem curta, é alta frequência. Ela penetra mais e com muito mais energia. Então, vocês vão falar assim, por que você está falando isso? Então, vamos vendo lá, ó. De novo, a onda que sai lá da torre, ela é, ó, um comprimento de onda grandão. Então, ela vai um pouquinho só em 1 segundo. Aí, a gente tem depois as do computador, as de rádio, as do micro-ondas, tudo isso a gente não está vendo, mas está aqui, né? Eles estão emitindo. Infravermelho, aqui, só esse pedacinho aqui, ó, que é a luz visível, que é a luz que a gente vê, né? Verde, vermelho, aqui é a luz que a gente vê, a luz visível. Aqui, ultravioleta, raio-x e os raios gamas ou raios cósmicos, que são de altíssima frequência. Então, ele faz assim, e tem uma penetração muito grande. Por isso, esse pedaço aqui, ó, chama radiação ionizante. O que significa isso? Quando a frequência é tão alta, aqueles elétrons que eu tinha mostrado lá para vocês lá atrás, eles pulam fora do átomo. E isso é a radiação. E isso é que faz mudar o cromossomo, né? Por isso que naquele pedaço lá, onde a gente tem a luz do sol, caramba, fui para trás. Onde a gente tem, aqui ó, dá câncer de pele.
porque já é ionizante. Por isso que quando a gente faz raio-x, a gente põe aquela blusinha de chumbo, porque isso aqui tem o poder de mudar a matéria, mudar o cromossomo, mudança celular. Então, as pessoas, o planeta, tudo emite ondas, né? Então, a gente está mergulhado nesse universo de ondas eletromagnéticas e a gente cria um campo em volta da gente, né? O campo é formado por esse monte de ondas que a gente emite. Vamos lá. Então, as ondas e o cérebro, né? Então, ele fala lá, o cérebro funciona, então, como se fosse um aparelho que faz o quê? Ele capta, ele excita, ele transforma, ele induz, ele exterioriza, ele assimila a energia mental. Então, aqui ele já está falando de energia mental. O cérebro, ainda estou falando do cérebro, ele contém células especiais, usinas microscópicas, onde a matéria mental, impulsionada pelo espírito, então aqui a gente já está falando do espírito, é manipulada e expressa-se produzindo correntes que saem do cérebro. Então, todo mundo fala, a neurociência fala que o cérebro funciona através de ondas, né, elétricas. Todo mundo já viu, se você faz o eletroencefalograma, o que aparece lá? Tchuc, 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 as ondas. Então, o cérebro funciona assim, ele produz corrente elétrica, polarizando, despolarizando, a mensagem vai indo de neurônio em neurônio e vai indo, né? Tem um carinha aqui, né, dois que são cientistas, eles provaram, eles fizeram um estudo que saiu na Nature, que é uma revista científica super conceituada, provando que a glândula pineal converte estímulos neuroquímicos, que são estímulos neuroquímicos, são produzidos pelos hormônios, os neurotransmissores, né? Em ondas eletromagnéticas. Então, o cérebro, ele faz com que a gente produza essas ondas. Né? Na Bíblia dos Espíritas, que é um livro escrito pelo Seu Osvaldo, ele fala assim, ó, a mente humana, então agora a gente está falando da mente humana, a gente não está falando mais do cérebro só. O cérebro é o equipamento, é como se fosse assim, ó, você tem a sinfonia que você ouve, que é a música, você tem o equipamento, que é o CD, e você tem o CD. O CD é a música? Não. O equipamento é a música? Não. O que é a música? A música é tudo isso funcionando junto. Então, a mente do espírito encarnado é isso. É a centelha do espírito atuando sobre o cérebro, né? É a centelha atuando o perispírito, atuando o corpo físico. Então, é a mente. Então, o Seu Osvaldo fala, a mente humana é derivada da mente divina, é a nossa maior herança, porque ela está lá na centelha. A mente divina é nos filhos a mente humana. Não existe corpo algum sem o seu respectivo organismo fluido eletromagnético. Este organismo funciona bem ou mal, conforme no centro funcione a mente humana. Então, este organismo funciona bem ou mal, de acordo com o que a centelha está pensando, com a vontade da centelha. Como a mente seja, assim irradiará, sob a denominação de pensamento. Então, aqui o Seu Osvaldo está definindo, na página 275, que a onda mental chama pensamento. Onda mental e pensamento é a mesma coisa. E segundo a intensidade e a direção, o efeito pode ser benigno ou maligno, ok? Então, a gente tem no centro a centelha, atuando, atravessando o perispírito, chegando no cérebro e até se expandindo. Então, ele fala lá, isso também está na Bíblia dos Espíritas, ó, depois do ponto. Da mente central parte a onda, atravessa as zonas primeiras de luz, penetra as partículas grosseiras do perispírito, vindo a se mostrar fora, além do corpo físico, é a aura do espírito. Eu cheguei um pouquinho mais cedo, teve uma vidência, o rapaz falou assim para a moça, teve um pedido, ele falou assim, olha, você precisa mudar o modo de pensar para você vibrar melhor. É isso aqui. A gente escuta isso na sessão, mas a gente às vezes não dá a devida importância. A gente não imagina que é tão profundo. Então, as ondas mentais e o pensamento. Então, ele fala ainda, olha, isso também está lá no mecanismo das mediunidades. O pensamento, então, é um fluxo energético,
do campo espiritual, né, que cada ser produz com diferentes ondas. Isso aqui é muito legal. Lembra que eu mostrei para vocês aquele negócio da frequência? Não foi à toa. O que ele fala lá? As legiões angélicas, elas projetam raios ultracurtos. Ultracurtos são aqueles lá, que estava lá no finzinho. Aqueles que têm uma vibração enorme, uma frequência enorme, uma penetração muito grande e uma capacidade energética muito grande. E com capacidade de mudar a estrutura da célula. Por isso, a gente pode imaginar que seja por isso que as legiões angélicas têm a capacidade de mudar a forma, de fazer cura, né? Eles produzem ondas mentais de altíssima frequência. Os humanos normais, quando você está lá morgando sem fazer nada, você produz ondas muito longas, que são apenas suficientes para manter a sua individualidade, saber quem você é, seu corpo funcionando e tal. Os estados de atenção, quando você foca a sua atenção em alguma coisa, numa pessoa, num texto, você já produz ondas mais curtas e com maior frequência, maior poder de penetração. Só as situações extraordinárias da mente, você produz ondas muito curtas, que é nos estados de oração, de súplicas fervorosas. Então, conforme você pensa, você altera o comprimento da onda e a frequência e a penetração. Então, um pensamento mais elevado, você vai ter uma frequência mais intensa, um poder de penetração maior com o seu pensamento e com a onda. Veja, nada disso é hipótese. Ondas são fatos, é fenômeno físico, né? Quando você faz o elétron, não é assim, o médium me falou, não, você faz o elétron, você vê lá o troço funcionando, né? Então, conforme a gente pense, qual é a direção que a gente quer dar para o nosso pensamento, qual é a intensidade que a gente quer dar para aquilo que a gente está pensando, como é que nós estamos movimentando a nossa mente humana, que está lá no centro da centelha, e que é patrimônio do espírito, que é herança divina. Então, outra explicação da física aqui, rapidinho. Então, a gente gera determinado tipo de onda mental, né? E assimilamos aquelas que são iguais às nossas. Isso é muito importante. O que ele fala? Ele fala assim, quando eu penso uma coisa, eu gero, então, uma frequência de onda, né? A gente já entendeu isso. E por quê? E essa frequência, ela busca e ela se acopla a quem está pensando de uma maneira similar, de uma maneira parecida, né? E é isso que ele fala, então, que é reflexão. Você reflete a sua onda, né? E na direção que você foca o seu pensamento, você está induzindo essa onda ou o seu pensamento. Então, o alvo da nossa atenção se converte num fator indutivo, tá? Compelindo, então, a gente a emitir pensamentos naquela direção, certo? Onde nós encontramos, então, ondas combináveis. É por essa razão que nós nos ligamos a encarnados e desencarnados que pensam como nós, tá? Ele fala até, ele dá um exemplo no livro da hipnose, né? Quando o hipnotizador hipnotiza alguém, o que ele faz? Ele projeta a onda mental dele para que haja ressonância com a sua e você vira lá, ok, mestre, né? Você entra na dele, dizendo assim, né? Então, quando você vê um quadro, quando você vê um filme, quando você tem uma ideia, você vai estar colocando este fator de indução para funcionar. Ele pode ser um start, o botão que liga você numa determinada direção, que pode ser positiva ou negativa. Então, nós vamos nos conectar tanto com encarnados como desencarnados que pensam de uma maneira similar à nossa. Então, nós vamos nos conectar com o semelhante, não o semelhante no sentido do outro, mas daquele que pensa de uma maneira semelhante. E aí, essa foto bonitinha pode ser um casalzinho romântico ou pode ser um espiritão, né, ali te vampirizando, grudado em você, né? Então, como é que funciona, então, esse mecanismo do pensamento? Então, de novo, lá na Bíblia dos Espíritas, aqui é o seu Oswaldo falando, hein? Está entre aspas. Pensar é comandar forças tremendas, é construir o céu ou o inferno. O pensamento é a suprema alavanca construtora.
Então, o que é que nós fazemos com o nosso pensamento? Todos os pensamentos, por mínimos que sejam, por menos intensos, acionam ou forçam o campo astral para algum efeito. Daí a importância do orai e vigiai. Ou seja, cuidado com os pensamentos, estejam atentos com ele. Não é uma questão de hipótese, é uma questão de fato. Então, a gente pode criar, isso também está lá, né, no folheto, tudo isso eu tirei do folheto do seu Oswaldo, né, que ele fala, você pode criar para si luzes ou trevas. Você pode direcionar bem o seu pensamento ou você pode direcionar mal. O mais interessante, consciente ou inconscientemente. Porque às vezes eu nem estou me dando conta, mas se eu estou me ligando numa coisa meio baixo astral, eu estou, sem perceber, produzindo um tipo de onda negativa. Não negativa, mas que não vai me favorecer, nós já vamos entender já por quê. Então, o que ele fala aqui? Ó? Então, a oração é um pensamento conscientemente direcionado. Então, eu direciono, eu estou consciente que eu estou direcionando meu pensamento para aquele lugar, né? Olha lá o que o Oswaldo coloca no folheto. Até eu trouxe esse folheto para distribuir para vocês. O poder propulsor de uma ideia, ninguém pode calcular ao certo. Então, o poder de uma ideia é muito grande. E aí, né, qual é o poder desse pensamento para o espírito? Então, para o espírito, o poder do pensamento, ele favorece as ligações, né, pela indução, que eu acabei de explicar, que você atrai, então, o semelhante, seja encarnado ou desencarnado. E você pode, então, bons pensamentos, boas leituras, orações atraem bons espíritos e ajuda, assistência. Maus pensamentos, leituras ruins, ligações baixas atraem espíritos inferiores que te vampirizam, né? Isso para o espírito. Agora, pasmem. E para o corpo, né? Por que é que quando alguém vem na sessão, a gente fala assim, olha, só de você participar da sessão é importante. O seu Oswaldo falava, orem pelos outros no meio dos outros uma vez por semana. Por que que lá no começo o seu Oswaldo falava assim, para colher divinos recursos e depois distribuir tal? Então vamos lá. Para o corpo, as orações, a meditação, o relaxamento, o riso e os pensamentos felizes produzem saúde. Os pensamentos ruins, ódio, inveja, maledicência produzem doença. Aí vocês vão falar, Rose, mas de onde você tirou isso? Eu tirei. Existe uma área, né, da neurociência que faz uma interface da neurociência com a psicologia que chama psiconeuroimunologia. Vocês vão falar, cruz credo, o que é isso? É uma ciência que estuda as relações entre os processos mentais e a saúde. Tá? Então, ela estuda principalmente a relação entre o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Tá? Então, a gente tem o sistema nervoso, tanto central como periférico, né? O sistema endócrino, que são as glândulas endócrinas, e o sistema imunológico. Então, eles estudam, essa ciência se propõe a estudar a ligação, o encadeamento disso aí. Mas vamos ver o que está lá no Evangelho Eterno, tá? Então lá, aquilo é a ciência que fala. Agora vamos ver o que o seu Oswaldo fala no Evangelho Eterno, que é a pura ciência, vocês vão ver já. O encarnado vive atuando pelo pensamento o corpo físico, mas terá que fazê-lo em cadeia, utilizando as coroas energéticas, os chakras. Se pensar de modo negativo, bruto ou maldoso ou criminoso, ou ingerir elementos materiais venenosos, tudo será em vão. O que ele fala? Porque nesse capítulo, Estrutura da Matéria e dos Medicamentos, ele está falando das curas, dos tratamentos. Então ele fala assim, ó, o plano espiritual tenta te ajudar, mas como é que você está pensando? Se você estiver pensando de modo bruto, maldoso, comendo porcaria, ingerindo drogas, a ajuda não vai chegar. Por isso que na sessão, às vezes a pessoa fala assim, olha, você precisa mudar o pensamento, muda a forma de pensar, come de uma maneira melhor, come menos gordura, faz uma dieta. É por isso, porque o plano espiritual, se você tiver um determinado comportamento, um determinado pensamento, favorece a ajuda. Olha só o que está nos domínios maravilhosos da psicometria. Isso aqui, gente, o seu Oswaldo escreveu há muito tempo, muito antes de ter psiconeuroimunologia, tá? Há umas partes glandulares, ou seja, ele está falando do sistema endócrino, que funcionam diretamente ligadas ao perispírito.
o perispírito, se a gente for olhar, os chakras e plexos, eles estão colocados exatamente em cima das glândulas endócrinas. Então, a gente tem aqui o coronário, na região da pineal, a gente tem o chakra frontal na hipófise, a gente tem o chakra laríngeo aqui em cima da tireoide, no chakra cardíaco a gente tem a glândula timo, mais para baixo a gente tem as suprarrenais e depois as gônadas, né, que são os testículos ou ovários. Então, a gente vai ver, ó, existem umas glândulas, umas partes glandulares que funcionam diretamente ligadas ao perispírito. Assim que o centro psíquico, que é o quê? É a centelha, emite uma vibração, então vibração ele está falando do quê? Ele está falando de onda, né? Que a gente falou lá no começo. Harmônica ou não com a lei de equilíbrio, que são os 10 mandamentos, então o espírito, a centelha, emitiu uma vibração de acordo ou não com os 10 mandamentos, haverá reflexo imediato no sistema nervoso, que por sua vez transmitirá ao sistema endócrino, alterando a natureza das secreções. O que é a natureza das secreções? Os hormônios. Haverá boa ou má saúde, assim como forem felizes ou infelizes, harmônico ou desarmônico, a vibração emitida. Então, o pensamento atuando diretamente no corpo físico. E isso, o Sr. Oswaldo escreveu, mas a gente viu lá atrás, né, que hoje tem uma ciência médica, que é a psiconeuroimunologia, que fala isso que o Sr. Oswaldo já estava falando, ó, lá atrás. E lá, nesse mesmo livro, né, nos domínios maravilhosos da psicometria, a psiconeuroimunologia, ela fala hoje de um eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenais, que produz esses hormônios, tá? E o Sr. Oswaldo fala assim, ó, lá nos domínios maravilhosos da psicometria, está explicado assim, ó, a partir do espírito, ou seja, da centelha, ela vai atuar produzindo energias ou ondas, né, que é o que ele chama de pensamento, atuando no corpo astral, que é o perispírito. Por sua vez, atua no corpo físico como? Via sistema nervoso, sistema endócrino, sistema imunológico, produzindo saúde ou produzindo doença. Isso está nos domínios maravilhosos da psicometria. Isso aqui agora que eu vou mostrar para vocês é pesquisa médica. Isso aqui você encontra procurando no site lá na biblioteca da Bireme, nas revistas científicas, tá? Então a gente tem o estresse crônico, tá? Então a gente vai ver a relação do pensamento com o corpo, né? A relação mente-corpo. O estresse crônico diminuindo a atividade NK. Para quem não sabe, a atividade NK são umas células que chamam natural killers, são caçadoras de tumores, né? Matadores de tumores. Então, o que essas células fazem? Todos nós, no nosso corpo, nós temos essas células, porque o nosso corpo, as células se reproduzem, o tempo inteiro ao longo da nossa vida, a gente tem troca celular, né? O que mais reproduz é a da pele e do intestino, porque está sempre trocando, né? Não fala, faz um peeling, tira a pele velha lá, usa um abrasivo lá, um sabonete daquele grossinho e tal. Então, as nossas células estão sempre se renovando. Nessa renovação que acontece a vida inteira, algumas saem com defeito. E essa célula com defeito, se ela continua se reproduzindo com defeito, isso é um tumor. Só que no nosso corpo, o nosso sistema imune, ele já produz naturalmente essas células que a gente chama de NK, que são os natural killers, que elas vão atrás dessas células defeituosas e somem com elas, e matam essas células. A gente nem fica sabendo disso, mas o nosso corpo espertamente faz isso, tá? Então, o estresse crônico, ele diminui a atividade dessas células NK, ele altera a função dos linfócitos T, ele altera a resposta dos macrófagos. Então, para quem não sabe, linfócito T é uma célula da série branca que age diretamente na parte imunológica, na nossa defesa natural contra a doença, tá? Os macrófagos também é uma parte das células brancas que vai lá e engole o vírus, engole a bactéria, ele destrói por absorção. Nos estados depressivos também diminui a imunidade. Diminui também os linfócitos T, principalmente em idosos. Isso aqui é uma pesquisinha só para exemplificar. Pacientes com melanoma, que é um tumor de pele gravíssimo, é um câncer de pele gravíssimo. Quando eles têm assistência psicoterápica e assistência psiquiátrica, ou seja, diminui o estresse, diminui a depressão, o que acontece? Diminui a dor,
aumenta a atividade NK, diminui as metástases e eles têm uma sobrevida de 6 anos a mais em relação ao grupo controle. Então, a gente vê que o pensamento, sim, os estados mentais, eles têm poder de agir sobre o corpo físico. Isso é provado cientificamente. Tem outro estudo que foram lá, pegaram pessoas enlutadas, logo depois que ficaram enlutadas, faz o exame de sangue, as NKs estão rebaixadas, os linfócitos T estão rebaixados, em paciente com HIV, CD4, CD8 está rebaixado, tá? Que é um fator de imunidade. Então, vamos lá. Então, os estados mentais alteram o físico, e a gente tem isso daí nos domínios da psicometria, no livrinho lá do mestre, na página 123. Raivas, remorsos, ódios, invejas, pensamentos que fogem à lei de equilíbrio, tendem a envenenar, a matar aos poucos, a forjar a dor e a encurtar a vida. Isso aqui é o seu Oswaldo falando e bate diretamente lá com as pesquisas médicas. Tá? Então, a gente tem hoje, a própria medicina está usando algumas técnicas, né, para tentar mudar esse estado mental. Então, tem... E provando que isso tem efeito, né? Então, relaxamento, imagens mentais, riso, psicoterapia, meditação e oração, tá? Então, para a gente ter só uma ideia, a gente vai ver do riso, por exemplo. O riso, ele aumenta a imunidade e diminui doença, tá? Então, é bom a gente começar a rir mais. E é muito interessante porque o seu Oswaldo, ele sempre falava isso, né? Acho que o Alexandre lembra. Ele falava sempre assim, gente, seriedade não é mau humor. Quando ele fazia as sessões dele, ele sempre fazia umas brincadeiras, ele contava umas piadinhas, ele sempre fazia o ambiente elevar. Quando ele via que o ambiente estava ficando, todo mundo estava ficando muito cansado, porque ele fazia sessões muito longas, ele sempre fazia umas piadinhas, o pessoal dava risada, e você, em evidência, muitas vezes, você vê que o ambiente muda. Então, o riso, ele altera as NKs, que eu falei para vocês o que é, o interferon gama, os linfócitos T, das respostas imunológicas, as células B, produtoras de anticorpos, a imunoglobulina da saliva. Para a gente ter uma ideia, eu peguei uma pesquisa da Universidade de Maryland, eles falam assim, ó, eles pegaram 20 pessoas e falaram assim, ó, 30 minutos de um filme de comédia. Era, na verdade, no filme, os 2 filmes que foram usados foi Quem Vai Ficar com Mary e o outro, O Resgate do Soldado Ryan. Eles usaram os 2 filmes. 30 minutos de comédia... Depois, quando mediram, 50% a mais do fluxo sanguíneo. Houve uma expansão nas artérias. Isso representava, era equivalente a uma sessão de exercício aeróbico ou tratamento com estatina, que é um remédio para o controle do colesterol. Quem aqui toma simvastatina sabe que é para controlar o colesterol, né? Então, dar risada também ajuda a abrir a artéria, tá? Então, por que eu estou falando isso? Para mostrar que os estados mentais afetam o corpo físico e o perispírito. A gente tem hoje, né, aí vários hospitais que tem como coadjuvante, é lógico que você não vai tratar só com isso, mas a gente tem. E olha lá no livro Pentecoste, tem uma frase bem legal que ele fala, ó, modifiquem seus pensamentos, procurem ser alegres e sadios de mente e corpo. Isso está no livro O Pentecoste, que é do seu Oswaldo também, tá? Então, a gente tem aí o poder do pensamento. Acho que já deu para a gente entender como é importante a gente cuidar do que a gente pensa e qual a direção que a gente quer dar para esse pensamento. Então, a gente tem pesquisas médicas também, especialmente ligadas às orações e à meditação. Tem o pioneiro nesse tipo de pesquisa, o Dr. Robert Benson, na Universidade de Harvard. Ele já faz pesquisa com meditação há muito tempo. Então, já percebeu que a meditação e a oração aumenta a memória, diminui a ansiedade e o estresse. Diminuindo a ansiedade e estresse, o que acontece? Que nós já vimos lá atrás? Diminui a taxa de cortisol, o cara fica mais relaxado, aumenta a atividade imunológica, né? Então, a gente vai ver que é tão importante isso aqui, que tem um mandamento da lei, que fala, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Ou seja, então, você tirar um tempo para você fazer oração, para você meditar, para você na sua casa, você ter aquele relaxamento, pensar em Deus, fazer oração, faz toda a diferença. Toda a diferença, né? Então, por isso Jesus já falou lá, né? Buscai o reino de Deus e tudo mais virá por acréscimo. Por isso que as pessoas vêm na sessão e às vezes a pessoa fala assim, esses caras falam a mesma coisa para todo mundo.
Mas não é, porque você está em evidência, você está vendo. Olha, você precisa vir num trabalho uma vez por semana, você precisa participar de oração. Você fala, acho que os caras estão querendo convencer o pessoal a vir na sessão. Não é, é porque precisa. Por quê? Porque faz bem. Quem vem na sessão vai ter todos os problemas resolvidos, não vai ficar doente nunca mais. Não, vai ter problemas, vai ficar doente. Mas tem toda uma ajuda, não só espiritual, mas também uma mudança diretamente no físico. Tá? Então aqui, só para a gente ilustrar, a gente tem aí ressonância magnética que foi feito, né, num paciente com meditação antes dele fazer e durante, né? Então aumenta lá a área responsável pela memória, pela sensação de relaxamento, tá? Então vocês podem ver que tem uns pedacinhos aqui que estão, não estava aceso, passa a estar aceso, muda a configuração ali, né? A gente não vai definir direitinho o que cada parte é, mas a gente vê que muda a configuração, olha lá, né? A mesma coisa, né, para as orações. Então a gente tem um estudo, né, publicado no Journal of Neuroscience em 2001, que realizou então a ressonância magnética no cérebro de religiosos no exato momento da oração. Então eles fizeram com monges católicos e também com monges budistas, aquele pessoal que só fica rezando. Então eles fizeram a ressonância na hora que eles estavam rezando. E ficou atestado que no caso a leitura de salmos, porque foi o que eles mandaram, todo mundo lê salmo, porque eles tinham que fazer uma coisa que homogeneizasse, todo mundo fizesse a mesma coisa, porque senão em termos de pesquisa médica você vai falar, não, o dele foi diferente porque ele fez outra coisa, ele pensou uma coisa e outra não, então todo mundo leu o salmo, né? E aí você via que alterou a área relacionada com o sistema imune, tá vendo lá? Alterou a área do cérebro relacionada ao sistema imunológico, tá? A gente tem também estudos aí pela Comissão, né, Internacional Journal Psychiatric Medicine, que é um jornal de psiquiatria, né, descobriu uma relação positiva entre oração e níveis de hipertensão. Então eles acompanharam, não é brincadeira não, eles acompanharam 3.600 pacientes. Os que faziam oração tinham uma pressão arterial 40% melhor. Então não é brincadeira, né, é coisa séria. Aí a ressonância magnética de quem estava fazendo oração, né? Aí com os monges de novo. Então aí você tem áreas, né? Lá que acende diferente e tal. Há uma mudança aí na ressonância magnética, tá? É tão importante as orações que todas as tradições religiosas, sejam as religiões cristãs, as religiões hindus, as religiões islâmicas, os budistas, até os xamãs, né? Todo mundo faz oração, né? Uns fazem com o terço, 50 Ave Maria. Nas religiões orientais, eles têm alguns que eles não têm um terço, mas eles têm uma pulseira que vai contando as bolinhas e vai, né? Então, a gente vê que mesmo os xamãs, nos hinduístas, né, os mantras, então as ladainhas, então essa coisa do som. E lembra lá do começo da palestra, o que é o som? É frequência, é onda, é comprimento de onda. Então tem aquela coisa meio hipnótica, repete, e aquilo vai criando uma frequência, vai criando um relaxamento. E olha o que o seu Oswaldo fala nesse folheto aqui, ó. Ouvir uma prédica sentida, eis um modo de imantar os recônditos microcelulares do cérebro. O seu Oswaldo não é fraco não, né? Através do magnetismo da palavra humana, imanta, faz do cérebro talismã renovador poderoso. Então, você fazendo as orações, você imanta o cérebro. A imantação pode ser intra e extra, ou seja, você fazendo a oração, imantando o seu cérebro internamente, intra ou extra, que é aquele jeito, você se liga no pensamento de outro e vem de fora, né? Que ele falou ouvir uma prédica sentida. Isso me fez lembrar, né, que o seu Oswaldo fala lá, saber pensar é o mesmo que saber agir para manipular, acionar ou criar. Isso também está na Bíblia dos Espíritas, na página 81. E no budismo tem uma tradição milenar, né, e a gente lembra aí que o seu Oswaldo teve uma encarnação como um dos Budas, né, que eles destacam muito no budismo a trilha das 8 sendas, que é o reto saber, o reto agir, o reto pensar, o reto falar, o reto proceder, né? Mas tem 3 aqui que me achei mais importante para nós. O reto pensar,
que a gente falou lá da importância do pensamento, da mente, do direcionamento mental, o reto falar e o reto agir, que é o que Oswaldo escreve lá em cima. Saber pensar para saber agir, para manipular. Então, veja lá, boas leituras, filmes fazem bem. Fofoca, maledicência, conversações imorais geram ambiência negativa. Tem um caso da Angelina, no livro Sangue na Cruz, que é muito interessante. Alguém vai no centro espírita e faz um pedido por essa mulher que está doente. Aí os trabalhadores vão lá, os espíritos que estão lá no livro, né, os personagens do livro, eles vão lá na casa da mulher. Quando eles chegam lá, ela está deitada, doente, acabada, mas ela se reúne com as vizinhas e só dá-lhe fofoca, dá-lhe baixaria. Baixaria mesmo, no livro ele fala que elas só falam pornografia, né? E aí é muito interessante que os espíritos chegam lá e falam assim, ó, pelo amor de Deus, tem um até que ele fica bem irritado, Sabino, ele fala, o pessoal pede ajuda e a gente chega aqui, ó, o que a gente acha? O pessoal tem que se preparar. E aí vem a mensagem e fala, olha, para receber ajuda mais efetivamente, ela precisaria mudar o pensamento, mudar a atitude, e realmente há essa mudança, e então eles vão lá e ajudam esse espírito, né? Então é bem legal isso daí, tá? Então, olha lá, tem lá, tá no Sangue na Cruz, né? Ele fala assim, ó, cuidado com o pensar e o falar. A mentira, o ódio, a inveja, a maledicência, o egoísmo, o orgulho, a brutalidade no trato com o semelhante. Então, às vezes você fala assim, mas eu não falo palavrão, mas você trata o outro de uma maneira bruta, grosseira, né? Mal educado, né? Os abusos das funções biológicas, sexo exagerado, comida exagerada, fora da lei, agrava e neutraliza as possibilidades de ajuda, né? As conversações, aí ele fala, né? Nesse caso que ele conta, as conversações eram pouco edificantes, então nós chegamos lá, maliciosas e até obscenas, comentários apimentados, olha só isso aqui, dá até medo. Atraíam elementos invisíveis de baixo calão, que se atinham a desejos animalizados, sugavam fluidos, provocando vampirismos, né? Esse aqui que dá medo, ó. A doente estava muito enfraquecida. A seu lado, como formigões em torno de um torrão de açúcar, alguns elementos se movimentavam a fim de obter vantagens. Então a mulher estava ali e os carinha lá em volta, né? Agarrado nela, puxando as energias, gostando daquela prosa, né? Então, a gente tem a importância aí do orar e vigiar. E aí a gente tem vários tipos de oração, né? A oração individual, que é a ligação do Espírito Filho com o Pai, é você lá na sua casa, ela é mais pessoal, é mais emocional, é você conversando com Deus do seu jeito, né? As orações, ela promove, então, a participação nos trabalhos espirituais, então você faz a oração antes de dormir, você pode ter ajuda para si, para o outro, que são dois casos que está na volta de Jesus, que é muito legal, que descreve ajuda. Elas fazem oração, os mentores vão lá, colocam uma energia, é muito bonito, eles nesse segundo caso, eles condensam uma energia azul, a energia vai se condensando, vira uma pílula e eles colocam dentro da água que ela vai tomar. Né? Então a gente vê que tem vários casos nos livros do seu Oswaldo que exemplificam isso, né? Como que as orações, a pessoa lá na casa dela fazendo oração, como ela recebe ajuda, como essa ajuda acontece, é bem bonito, né? A gente tem as orações em conjunto, que é você participar de um trabalho espiritual. Então permite a prática dos conhecimentos, né? Por quê? Porque lá você vai orar pelos outros. Olha, gente, vamos pensar no outro, vamos desejar o bem. Então você põe em prática as virtudes divinas. A capacidade de amar, a paciência, enfim, né? O entendimento. Possibilita a troca de energias, o encaminhamento de espíritos que eventualmente estejam com você, que venham com você, são encaminhados. Né? Limpeza de aderências, ativação dos chakras, desenvolvimento mediúnico. Então, a oração em conjunto, ela tem um efeito muito, muito benéfico, tanto para o outro como para a gente mesma. Né? Sem contar aquilo que eu falei para vocês, que eu mostrei lá, que a ciência mostra. Porque diminui a ansiedade, você tem todo um envolvimento, um relaxamento, você pensa, você direciona o seu pensamento para uma coisa positiva. Então, vai toda a sua parte, seu sistema nervoso, vai mandar ordem para o sistema endócrino, que vai mandar ordem lá para a suprarrenal, vai diminuir o cortisol, vai aumentar uma série de interleucinas, um monte de coisa que vai ajudar, que vai favorecer o sistema imune, né?
A gente tem a oração própria, que eu falei, é mais personalizada, né? Você conversando com Deus. A gente tem a oração escrita, que é mais estruturada, que são as orações que o seu Oswaldo deixou, um monte delas. Qual é a vantagem de cada uma? Você com Deus é mais pessoal, mas essa oração estruturada, ela tem muitas informações doutrinárias. Então, se você for ler a oração, você pega a oração a Maria, você pega a oração dos apóstolos, ou mesmo a oração a Deus, tem informações doutrinárias. O seu Oswaldo fala do trabalho das legiões, de como que funciona, fala que Deus é uno, que não quer rituais, que quer ampliação da consciência. Então, elas são riquíssimas em informações doutrinárias. E elas têm a capacidade de direcionar o pensamento. Ela funciona como um vetor. Né? Ela manda, ela direciona o seu pensamento. Lembra que a gente viu que só da gente focar a atenção numa coisa já mudava a frequência da onda? Lembra lá do começo? Né? Ela já ficava mais com um comprimento de onda mais curto e uma frequência mais intensa, né? Não é à toa que o seu Oswaldo deixou um número enorme de orações escritas, né? Então, a gente tem aí os efeitos, né? Que é facilitar o aprendizado, a reposição de energias, possibilita orientação, encaminhamento, cura, mas é muito, muito, muito importante a gente lembrar o fator merecimento. Porque não adianta a gente pegar também a oração, então você falou que modifica a onda mental, eu vou rezar muito, só que aí eu não me comporto à altura, então, né? Então, o fator merecimento, no Evangelho Eterno, tem lá nos itens, acho que é do 162 ao 164, mais ou menos, ou 161, enfim, nos capítulos condensados, ele fala assim, o mais importante não é orar muito, é merecer, e na hora de fazê-lo, é lembrar se está bem com os mandamentos da lei de Deus, né? Então, fazer por merecer através do comportamento correto, tá? Isso é muito importante, fazer por merecer. O seu Oswaldo, gente, no fim da encarnação, eu me lembro claramente dele falar assim, filhos, façam por merecer, esforcem-se para permanecer no planeta. Façam por merecer, para que quando vocês desencarnarem, vocês possam fazer parte das legiões de trabalhadores. Ele falava isso muito, eu lembro de uma vez que eu fui com a Kátia lá na casa do seu Oswaldo, lá em Itaquera, e ele falava, filhos, façam por merecer. Né? Então, ele fala aqui, né, a água fluidificada, é acrescida de elementos espirituais e materiais, né, que é importante, mas o comportamento do paciente, seu modo de pensar, de sentir, pode neutralizar o esforço do plano espiritual, né? E tem na Bíblia também a oração de um justo, né? Pode muito em seus efeitos, ou seja, não é só a oração, mas a oração do justo tem que ter também comportamento correto. E o que a gente tem hoje, né, no planeta? A gente está falando, o tema desta palestra é a importância das orações no momento atual. Né? Então, a gente viu como que funciona a oração, como o nosso cérebro, através, né, em primeiríssimo lugar, partindo da centelha, o nosso cérebro é acionado, produz ondas, uma frequência com uma determinada vibração, que tem um poder de ligar-se a outros que estão na mesma frequência, né? Então, a gente viu tudo isso, a gente viu que a oração é importante, que ela modifica não só o espírito, como também o corpo físico, mas nós estamos num momento muito especial. Então, a oração ela é importante sempre, mas nós estamos atravessando um momento que é o fim da primeira metade evolutiva, né, desta humanidade. A gente tem uma fase que está se fechando da história evolutiva dessa humanidade e a entrada nessa fase de maturidade. Então, a humanidade está intelectualmente mais desenvolvida e com maior capacidade de entender e utilizar esses recursos. Só para a gente pensar, vocês acham que na época de Jesus dava para ele falar essas coisas que a gente viu hoje, que a gente falou hoje? De comprimento de onda, de frequência, de ionização, elétron? Não. Mas vocês acham que Jesus já sabia tudo isso ou não? Já, né? Muito mais do que isso.
Mas hoje nós estamos numa condição, naquela época a maior parte da humanidade era analfabeta, não sabia nem ler, quanto mais ionização, imagina, ninguém nem sabia, não, a ciência não tinha ainda descoberto essas coisas, porque essas coisas já existiam, mas não. Então hoje nós temos uma capacidade muito maior de utilizar esses recursos, porque a gente sabe, a gente pode ler, a gente pode pesquisar, né? A doutrina está aí, o seu Oswaldo escreveu tudo isso. Tudo que eu tirei, com exceção de um livro que chama Mecanismos da Mediunidade, tudo que eu tirei daqui, eu tirei do Evangelho Eterno, da Bíblia dos Espíritas e de outros livros do seu Oswaldo. Sangue na Cruz, Pentecoste, A Volta de Jesus. Hoje os recursos estão aí. Então a gente tem uma responsabilidade maior porque a gente sabe mais. Mas a gente também tem uma oportunidade maior, porque saber mais também é oportunidade. É responsabilidade, mas também é oportunidade. Como é que a gente está o mundo hoje, né? Então, quem assistiu às outras palestras do Apocalipse, né, viu bastante isso. Eu nem vou ficar falando tanto do Apocalipse. E o que tem lá? Aquela fotinho, terremoto no Japão, terremoto no Chile, 2010, 2011, 2010, tsunami. Essa foto do tsunami é de matar, né? Essa última aqui do canto. Essa aqui também é de uma mulher pós-tsunami, né? Tsunami. Vulcões, né? Na Islândia teve um no ano passado, teve um essa semana, que até bloqueou todo o tráfego aéreo lá numa parte grande da Europa por causa das cinzas. Então a gente tem a natureza convulsionada. Por que isso, gente? Porque a aura que envolve o planeta, vocês lembram lá do começo, aquela que eu mostrei o planeta, a aura da pessoa, esta aura do planeta, ou seja, há uma densidade vibracional em volta do planeta. Energias muito ruins. Por quê? Porque todo mundo está estressado, todo mundo está ansioso, todo mundo está deprimido, a grande maioria pelo menos está assim. E como se não bastasse a natureza convulsionada, a gente tem as besteiras que o homem faz, né? Então, má distribuição da renda, pobreza, terrorismo, corrupção, drogas, sexo feito de maneira totalmente desviada, violenta, opressiva, né? Então, tudo isso gera na humanidade um nível muito ruim, né? Fica muito difícil, né, a gente romper essa carga negativa, essa coisa pesada, né? Que é o que fala lá. É um momento de maior responsabilidade, é um momento difícil, né? Mas para muitos espíritos é a última chance. A gente vê em evidência, a gente ouve o pessoal falando que tem espírito que está sendo retirado da subcrosta e tendo uma última oportunidade de encarnação. Tipo, vai lá, pega lá embaixo e fala, vai lá, negão, mais uma vez, vamos ver se, né? Tipo, recuperação, segunda época, né? Segunda época é uma coisa meio antiga, né? Quem é mais novo não sabe o que é, mas, né? Vamos lá, mais uma prova. Quem sabe você, dessa vez, você acerta o passo, né? Então, é um momento difícil, mas também é um momento de oportunidade, mas que mais do que nunca é importante o orar e vigiar, né? Porque as vibrações negativas em volta do planeta estão difíceis. Está difícil fender as faixas trevosas. Por isso que o seu Oswaldo, ele sempre na sessão, ele falava, gente, olha para cima, presta atenção, os médiuns olhem para cima. Ele falava assim mesmo, enxergar o que está aqui ao resto do chão é fácil, qualquer um enxerga. Qualquer médium porcaria enxerga, ele falava, né? Olha para cima, se liga com o que há de mais alto, vamos fender os umbrais. É importante que durante a oração todo mundo foque a atenção no trabalho, que não fique conversando, que não fique distraído, não fique pensando no que vai fazer amanhã ou depois do almoço ou sei lá. Foca a atenção. Para quê? Para que a gente possa ter uma ligação mais elevada, né? Então é difícil. Tânia, como é que a gente estava conversando outro dia, que você falou que o seu Oswaldo falava que o momento é a hora de ser forte, é um momento para os fortes, para os corajosos, não era? Alguma coisa assim? Como? Quero comigo os fortes. Ou seja, é preciso coragem, é preciso pulso, determinação. Até porque, como diz lá no Evangelho, a porta do mundo é larga. É muito mais fácil você pensar negativo, você se envolver com as coisas. Porque você liga a televisão, você abre o jornal, é coisa sempre da média para baixo, né?
Mas, como eu falei, as oportunidades são grandes também. A gente tem os contatos espirituais intensificados, então hoje você tem uma eclosão mediúnica, você tem muitos médiuns, né, acontecendo, as ligações, a gente faz uma oração, gente, uma sessão divinista, é comum as pessoas, eu estou vendo Jesus, puxa vida, isso é uma super oportunidade. Não, eu estou vendo aqui o mestre Oswaldo Polidoro. Gente, são espíritos deificados, cristificados que estão aí aparecendo. Não, eu estou vendo a Maria, o João Evangelista. Então, há uma assistência também. Nós não estamos sozinhos. O momento é difícil, é mais fácil a gente direcionar as nossas ondas mentais, o nosso pensamento para o que há de pior, mas nós não estamos sozinhos. Então, com um pouco de boa vontade, com um pouco de esforço, é possível a gente romper isso e se ligar no que há de mais eterno, de mais sublime, de mais perfeito, certo? De mais glorioso, né? Então, é daí que vem, né? Tá, Jesus já falou lá, né? Pedi vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, né? Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate. Então, veja, a gente tem que também fazer a nossa parte, direcionar o nosso pensamento, melhorar a nossa frequência mental. Porque a gente não está sozinho, né? Aí uma fotinho bonitinha para a gente ver, né? Que num trabalho mediúnico, é bonita aquela primeira, aquela lá do canto, né? Num trabalho mediúnico você tem ali um mentor espiritual, um espírito envolvendo, ajudando, né? Então ninguém está sozinho, ninguém está sozinho. A hora é grave, o momento é difícil, mas como o seu Oswaldo falou, a mente humana é a nossa herança divina. A mente humana é um espelho, é a manifestação, é uma réplica da mente divina. Então, este é o nosso maior patrimônio. E como é que nós vamos usar essa mente que nós temos, né? Então, um outro folheto do seu Oswaldo, que eu escolhi aqui, a gente já está perto do fim, que ele fala da diferença em viver orando e viver em estado de oração. Então, veja, orar é importante, direcionar a mente, direcionar as ondas mentais, mas ele fala assim, ó, para viver em estado de oração é preciso viver as divinas instruções enviadas por Deus através de seus profetas. É viver os 10 mandamentos, cultivar os dons mediúnicos e praticar o bem. Então, para viver em estado de oração. Então, a gente falou, quando você faz a oração, você direciona suas ondas mentais, né, que a gente viu lá atrás, você atua o corpo físico, você atua o espírito, né? Então, a partir da centelha, atua o perispírito, aciona o cérebro, o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema imune, ou seja, você tem benefícios físicos e espirituais. Mas, quando você vive os 10 mandamentos, quando você cultiva os dons mediúnicos, você se mantém o tempo inteiro, ou pelo menos a maior parte do tempo, numa condição vibracional melhor, mais favorável, né? Que vai fazer o quê? Com que você viva com mais saúde, que você viva de maneira mais harmônica, que você viva de maneira mais saudável. Então, olha lá o que tem na Bíblia dos Espíritas. A grande oração é o dever cumprido. É proceder conforme a lei de Deus e aprender a entrar em comunhão com as forças anímicas e cósmicas do universo. Isso está na Bíblia dos Espíritas, na página 75. Tá? Então, é o seu Oswaldo orientando como é que nós devemos viver para que nós estejamos constantemente em estado de oração. Constantemente naquela frequência que a gente viu lá atrás. Com a atenção voltada para o plano espiritual, com a atenção voltada para as coisas mais sublimes, mais elevadas e, consequentemente, com menos estresse, com mais saúde. A oração simples é aquela que liga a mente do Filho à mente divina criadora. Então, é aquela questão vibracional, né? Por isso que na sessão, muitas vezes, a gente ouve, eu já falei, olha, muda a vibração, muda o pensamento, pensa melhor, faz oração antes de dormir, frequente um espaço de oração uma vez por semana, porque neste momento você está fazendo o quê? Você está ligando a mente do Filho à mente criadora. E é uma questão vibracional. E sem aplicar o coração é impossível, ou seja, se você for um espírito bruto, perverso, isso fica difícil, impossível, né?
E ele fala, faze, pois, da sua vida, filho de Deus, uma oração contínua. Como é que você pode fazer a sua vida ser uma oração contínua? É vivendo os 10 mandamentos, é praticando os dons, em resumo, é seguindo o exemplo de Jesus, né? Que você terá sempre, para sempre ter o que dar. Ou seja, é aquela primeira frase que eu coloquei, né? A oração é um modo de se relacionar para receber divinos recursos, depois de extrair benefícios, distribuir, né? Então é você receber para poder dar. E como é que você faz isso? Como é que você melhora essa sua frequência mental? Fazendo oração. E como é que é a oração contínua? É vivendo os 10 mandamentos e praticando os dons. E aí ele fala, né? A verdadeira oração, a maior das orações é ficar com Deus. Isso é um folheto também, eu até trouxe para distribuir para vocês os 2 folhetos que eu achei, que eu também usei basicamente os 2 na palestra, além do Evangelho Eterno, da Bíblia dos Espíritas e dos livros, né? A maior das orações é ficar com Deus, sua justiça, seus dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, é viver os 10 mandamentos, porque fora deles ninguém é limpo de consciência. Com essa oração vivida, o Filho de Deus é digno de todas as graças divinas. Então, a gente tendo um comportamento correto, automaticamente a gente vai ter uma vibração melhor, a gente vai ter aquele comprimento de onda, né, que a gente viu lá atrás, aquele comprimento de onda ionizante, né? Cadê? Vamos lá. Esse, né? Lembra? Quando você está em oração, você diminui o comprimento de onda, então vai ficando uma onda mais curtinha, mais intensa, mais penetrante, com mais energia. É por isso que a gente precisa, é por isso que é importante fazer as orações, é por isso que é importante participar de uma oração em conjunto, né? Isso aqui é ciência, é física, né? Mas o que está lá no Evangelho Eterno, todas aquelas coisas que o seu Oswaldo escreve, tudo que ele fala, só vem corroborar isso aqui, ou na verdade isso aqui vai validar aquilo lá, né? Para quem acha que tudo isso aqui é conversa mediúnica, que aquilo lá é conversa mediúnica, conversa espiritual, a gente tem a ciência, tanto a psiconeuroimunologia, que é uma ciência médica, como a física, comprovando então a importância dos benefícios que a gente pode ter numa oração, tanto na individual como na oração em conjunto, né? Então, acho que o que eu tinha para falar para vocês, essa aqui também é legal, né? Que mostra quando você pensa, você modifica a sua aura, isso também está na Bíblia dos Espíritas, né? Essas ondas mentais atravessam o corpo, você se liga com aqueles que são semelhantes, tá? E o que nos resta dizer é isso, né? Que nós possamos então ter coragem, determinação, como a Tânia falou aí, força, né? Eu quero amigos fortes, que o seu Oswaldo dizia, né? Para que nesse momento difícil a gente faça as orações, a gente se ligue a Deus, a gente intensifique nosso contato com o plano espiritual, porque ninguém está sozinho, ok? Então era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela paciência, pelo tempo.